Olá pessoal, tudo bem? Esta é a nossa aula de Teoria dos Conjuntos. Teoria dos Conjuntos, aula 2. Então, se você não assistiu a aula 1, vai lá, dá uma olhada na aula 1 e depois vem para essa aula 2, tá certo? Olha só, é o item 8, está na sequência. Aula 1, você vai ver lá que tem do item 1 ao item 7, ok? Depois dessa aula 2, nós vamos ter uma aula de exercícios das aulas 1 e 2, tá? Então acompanha aí, vai acompanhando no canal, acesse, se inscreva e veja lá que a gente vai ter um curso completo de conjuntos de todos os assuntos do ensino médio, ok? Relação de pertinência. Os símbolos são pertence e não pertence. Olha, se ligue. Esse tipo de relação indica se o objeto pertence ou não a um determinado conjunto, tá? Pertence ou não pertence a um determinado conjunto. Por exemplo, temos aqui o conjunto A, olha só, conjunto A, onde você tem os elementos 1, 2, 3, 4. Eu digo a você que o número 1 é elemento do conjunto A, logo 1 pertence a 1 é elemento de A. Você está vendo o número 1 no conjunto A. Então a relação entre elemento e conjunto, você utiliza símbolo de pertence ou não pertence, se for o caso. Então 1 pertence a A, 5 não é elemento do conjunto A. Logo, 5 não pertence ao conjunto A, tá certo? Vazio não é elemento do conjunto A. Você não está vendo o elemento vazio aqui. Veja só, para o elemento pertencer ao conjunto, é preciso que ele apareça no conjunto, ok? Então, o vazio não é elemento de A. Logo, o vazio não pertence ao conjunto A. Agora, a relação de inclusão. Na relação de inclusão, você vai fazer uma relação de elemento para conjunto. Observe bem, é uma relação de elemento para conjunto. Então, símbolo está contido. Veja só ele aqui, não está contido, contém e não contém. Exemplos. Você tem um conjunto A com os elementos 1, 2, 3 e 4, conjunto B com os elementos 1 e 2, conjunto D com os elementos 1, 3 e 5. Perceba que o conjunto A tem os elementos 1, 2, 3 e 4 e o conjunto B tem apenas 1 e 2, ou seja, o conjunto A contém o conjunto B. Por que, Tony? Sim, porque todo elemento de B é também elemento de A. Por isso eu posso dizer que B está contido em A. Olha aí, A contém B, automaticamente B está contido em A. Tá certo? Por quê? Porque todo elemento de B é também elemento de A. Veja que o conjunto D não está contido no conjunto A. Observe. Conjunto D, 1, 3, 5. Ah, Tony, mas o D tem o 1 e o 3 que tem no A. Pois é, mas por causa do 5 que não aparece no conjunto A, eu digo que o conjunto D não está contido em A. E claro, automaticamente, o conjunto A não contém o conjunto D. Tá certo? Então, relação de inclusão é uma relação entre conjuntos. Grave aí. Relação de pertinência, que você usa pertence ou não pertence, é uma relação de elemento para conjunto, tá certo? Bom, aqui tem uma coisa bem interessante que vai justificar esse item aqui embaixo, esse note que. Veja só, eu coloquei que o conjunto com os números 1 e 2 não está contido no conjunto 1, 3, 5. Por quê? Muito bem, por causa do 2, perfeito. Já que o 2 não está no primeiro conjunto, também não está no segundo conjunto. Já que o 2 não está no segundo conjunto, eu vou dizer que o conjunto que tem 1 e 2 não está contido em 1, 3, 5. Verdadeira essa proposição. Verdadeira. Muito bem. Verdadeira. Tony, por que a de baixo é falsa? Porque eu coloquei que o conjunto vazio não está contido em 1, 3, 5. Vamos analisar. Por que falsa? Para que não estivesse contido, para que não esteja contido, para que o conjunto vazio não esteja contido em 1, 3, 5, seria necessário que existisse um elemento nesse conjunto vazio que não fosse elemento do conjunto 1, 3, 5, como aconteceu aqui em cima. Aqui em cima não está contido, foi verdadeiro, porque existiu o número 2 que não é elemento do conjunto 1, 3, 5. Por isso é verdadeiro. Para que esse segundo item, essa segunda proposição fosse verdadeira, teria que haver um elemento no primeiro conjunto, no vazio, que não estivesse contido no 1, 3, 5. Como o conjunto vazio não tem elemento, esta proposição é
falsa, perfeito, gostei, entendeu? Bacana, bacana. Vamos lá, siga esse raciocínio agora aí. Se ligue, 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 olha só. Qual a negação do falso? Verdadeiro, certo. Qual a negação de não estar contido? Está contido, perfeito. Por isso o conjunto vazio está contido no conjunto 1, 3, 5. Ou melhor, note que o conjunto vazio está contido em B. Quem é esse conjunto B? Qualquer que seja B. Qualquer que seja B. Olha o símbolo. Qualquer que seja B. Para todo B. Ah, então para todo B, qualquer que seja o conjunto B, isso. Conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Veja como eu fiz essa observação aqui no psil, ou seja, no se ligue, 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 né? Beleza, beleza. Então, vamos recapitulando. Relação de pertinência, de elemento para conjunto. Relação de inclusão, é uma relação entre conjuntos. Agora, Tony, uma pergunta para você. Quando é que eu utilizo contido e contém? Se o primeiro conjunto, o exemplo A, foi maior que B, você utiliza contém. Se o segundo conjunto aqui, ó, B, como ele é menor que A, você utiliza B está contido em A. Tá certo? Agora, e se eles forem iguais? Aí, tanto faz. Utilizar contido ou contém. Iguais, que eu quero dizer, iguais em quantidade, tá? Iguais em quantidade. Com a mesma quantidade de elementos. Tá certo? Vamos lá. Item 10. Conjunto das partes de um conjunto A. P de A. Olha só. O que é esse conjunto P de A? Significa parte do conjunto A. É um conjunto formado por todos os subconjuntos do conjunto A. É um conjunto formado por todos os subconjuntos de A. Então, se eu tenho esse exemplo, conjunto A, 4, 6 e 7, eu vou dizer para você que este conjunto com o elemento 4 está contido em A. Logo, ele também é parte de A. Se eu pegar o 6, esse conjunto com 6, também está contido em A. Logo, ele é parte de A. Quem mais? Ah, tem muitos outros. Muitos outros. Aqui eu tenho um exemplo do próprio conjunto. 4, 6 e 7. Todo conjunto está contido nele mesmo, tá certo? Então, todo conjunto está contido nele mesmo. Por que, Tony? Porque o 4 é do A, o 6 é do A e o 7 é do A. Naturalmente, são os elementos do mesmo conjunto. Beleza? Então, todo conjunto está contido nele mesmo. Tá, então, como é que eu penso, Tony, em todas as partes de A? Ou seja, todos os subconjuntos do conjunto A. Olha que bacana isso aqui. Se ligue, ligue, ligue. Olha só. Eu vou pensar em quem? Vamos pensar primeiro no conjunto que tem apenas um elemento, que tem o 4. Tá? Vamos pensar no outro conjunto que tem apenas um elemento, que é o 6. Outro, que é o 7. Agora, pensando, combinando de 2 em 2. Combinando de 2 em 2. 4 com 6. Tá vendo? Ó? 4 com 6. 4 com 7. Também 6 com 7. Tony, se eu inverter 4 com 6 para 6 e 4, aí é o mesmo conjunto, tá? Olha a aula 1 lá. 4, 6, 6 e 4 é o mesmo conjunto. Assim como 4, 7, 7, 4, 6 e 7, 7, 6, tá? Bom, então eu tenho de 2 em 2. Agora eu vou colocar o próprio conjunto 4, 6, 7, e o conjunto vazio que está contido em qualquer conjunto. Coloquei agora uma chave para juntá-los todos, juntar a todos, e aí criei meu conjunto PA, que quer dizer conjunto das partes de A. Ou seja, são todos os subconjuntos do conjunto A. Beleza? Tá. Ô, Tony, como é que eu descubro quantos elementos tem aqui sem ter que escrever? Que já pensou se vier um conjunto enorme, como é que eu vou escrever tudo para depois sair contando quantos? É cansativo, de fato é cansativo. Geralmente as provas pedem para você conjuntos pequenos. Mas não precisa escrever todos não. Olha só, aqui embaixo, no item 10.1, eu tenho número de elementos das partes de um conjunto A. Aproveitei esse conjunto A, tá? O que quer dizer NPA? Número de partes de A é isso aqui, é saber quantos são. É saber quantos subconjuntos tem. Vamos analisar o seguinte. Peguei o mesmo exemplo, para você compreender bem. Eu tenho aqui o conjunto A com 4, 6 e 7. Perceba que para achar o número de partes de A, eu só preciso pensar o seguinte. Quando eu crio o meu conjunto das partes, olha só, quando eu comecei com 4, você viu que eu usei o 4, tá certo? Mas eu não usei o 6, nem o 7, nessa primeira parte, né? Nesse primeiro elemento aqui. Eu não usei
o 6 e o 7. Então eu tenho a opção de usar ou não cada número do meu conjunto quando eu penso em um subconjunto. Quando eu penso em um único subconjunto, em um único, entenda. Preste atenção. Vou te explicar de novo. Eu sei que você parou, ficou um pouco aí pensativo em relação a isso para entender. Esse é um momento de muita atenção, tá? Quando eu penso em criar um subconjunto, eu comecei com o 4 sozinho. Não usei nem o 6 nem o 7. Mas eu poderia ter usado 6 e 7, como eu usei aqui 4 e 6, 4 e 7, usei os 3. Então eu tenho a opção de usar ou não cada elemento do meu conjunto. Por isso eu tenho duas opções sempre. Significa usar ou não usar o elemento, tá? Para fazer minha contagem. É como uma lâmpada. Tá? Pense aí que você tem aqui, olha, um circuito com 3 lâmpadas. Circuito em série, ou seja, um fio ligando as 3 lâmpadas. Você tem a opção de fazer o quê? Ligar ou não ligar a lâmpada, não é isso? Então você tem a opção de ligar. Claro que você ligar, botar um interruptor antes, você vai ligar as 3 juntas, né? Óbvio. Mas você tem a opção aqui de fazer o quê? Ligar ou não ligar a lâmpada. Então, conectar ou não. Acesa ou apagada são 2 opções. Pensei, segunda lâmpada, acesa ou apagada, são 2 opções. Terceira lâmpada, acesa ou apagada, são 2 opções. Do mesmo jeito que cada número aqui, ó, usar ou não usar, dizer para ele sim ou dizer não, serão 2 opções. Dizer sim, compare com a lâmpada acesa. Dizer não, compare com a lâmpada apagada. Então, acende ou apaga a lâmpada, ou seja, usa ou não usa o 4? Usa. Aqui não usa o 4, aqui não usa, aqui usa, tá vendo? Quando você pensa que você tem 2 opções para cada número, você faz o princípio da multiplicação. Olha só, princípio da contagem. 2 opções, vezes 2 opções, vezes 2. 2 opções para o 4, que é usar ou não o 4. 2 opções para o 6, que é usar ou não o 6. 2 opções para o 7, que é usar ou não o 7. Então você tem 2 vezes 2 vezes 2. Como para cada número tem um 2, você vai ter 2 elevado a 3, né? 3 números, 2 elevado a 3. Ah, Toninho, fácil então. Se tivessem 5 números aqui, 4, 6, 7, 8 e 9, eu faria o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 à quinta. Sacou a jogada? Isso, então, significa que o expoente é exatamente a quantidade de elementos do conjunto A. Ah, então eu posso pensar numa fórmula, se você quiser, fique à vontade. Posso pensar que a fórmula é 2, porque sempre vai ser 2 opções, né, professor? Isso, 2 elevado ao número de elementos. Sim, crie sua fórmula aí, vá. 2 elevado a n, onde n é o número de elementos do conjunto A. Pode usar NA para indicar, né, 2 elevado a NA. Ah, então beleza, professor. Tá, então, olha só, 2 elevado a 3, que dá 8. Então, são 8 partes ou 8 subconjuntos. Pode contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos do conjunto PA. Ou seja, 8 partes de A. Veja aqui, separado aqui em cima, isso é um conjunto. Quando eu coloco eles todos juntos dentro de uma chave, cada um deles passa a ser um elemento, tá? Então, 4 com a chave é um elemento, 6 com a chave é outro elemento. Por isso que eu tenho 8 elementos aqui, tá? 8 partes, beleza? Então, se ligue. Se eu pedir 2 elevado à terceira, é porque eu tenho 3 elementos no conjunto A. Tá? Eu tenho 2 à terceira, que dá 8. Tony, o que isso tem aqui? O que tem aqui embaixo no se ligue? É o seguinte, vamos pensar só mais um pouquinho. Venha comigo. Eu fiz parte de A, que deu 8. Imagine se o conjunto começar aqui, com 8 partes, olha só, com 8 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e eu queira que você encontre as partes desse conjunto. Como esse conjunto já é PA, encontrar a quantidade de partes de PA é botar um segundo P, tá certo? Parte de partes de A. Então, qual o número de partes de A? Aí você faz 2 elevado a 8. E isso, você pega o resultado anterior e bota na fórmula de novo. Só que agora o número de elementos é 8, tá certo? Então fica 2 elevado a 8. 2 elevado a 8, 256 partes. Repetindo, você começa com A. A tem 3 elementos. Se eu peço o número de partes de A, 2 elevado a 3. 2 elevado a 3.
deu 8. Se eu boto um segundo P, parte de A, aí você pega, faz 2 elevado ao resultado, que você acabou de achar. 2 elevado a 8, 256. Já pensou? Se tivesse mais um outro P, seria 2 elevado a... Muito bem, 256. Fechou bem essa aula, parabéns. Essa é a aula 2 da gente. Vem aí uma aula de exercícios. Você vai ver aulas 1 e 2 exercícios daqui a pouquinho lá no nosso canal, Professor Tony Santana. Um abraço e até a próxima.